Meu irmão, minha irmã, o texto que o Senhor colocou em meu coração é um texto conhecido, se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 2. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos que o ano de 2021 é um ano de muitos desafios. E olha, eu acredito, você tem sentido isso na pele. E esses desafios passam por quê, pastor Carlos? Esses desafios passam principalmente me chamando a ser um agente de esperança e de perseverança. E quando fui me debruçar, logo no início em janeiro, sobre a Escritura, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração pela palavra, claramente, sobre essa realidade tão necessária a começar na minha vida, e eu acredito na vida dos meus irmãos, que fala sobre esperança com perseverança. E Neemias, no capítulo 2, me lembro que recentemente eu pude compartilhar aqui em nossa sede o capítulo 1, ou algumas verdades do capítulo 1, e nessa noite eu quero ler a partir do capítulo 2, verso 1 ao 10. Acompanhe na sua Bíblia o que está escrito. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez colocado o vinho diante dele, Neemias diz assim: eu tomei, eu bebi, para oferecer e lhe dei. Eu nunca, disse Neemias, eu nunca antes estive triste diante dele. O rei Artaxerxes viu então Neemias chegando perto dele, colocando o vinho próximo para que ele viesse a beber. E o rei Artaxerxes disse a Neemias, ao olhar o rosto de Neemias: Neemias, por que está triste o teu rosto? Se você não está enfermo, tem que ser tristeza do coração. E diz a Bíblia que Neemias confessa, registrado no versículo 2, que ele teve medo, e ele temeu sobremaneira. E ele responde ao rei dizendo: ó rei, que tu vivas e que tu vivas para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais, ela se encontra assolada, se as portas da cidade estão consumidas pelo fogo? O rei então, ao ouvir esse relatório de Neemias, disse a Neemias assim: o que você me pedes agora? Então Neemias tem uma atitude nobre, já apontando para alguns ensinamentos do Cristo. Eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo encontra misericórdia na tua presença, eu lhe peço-te que me envies a Judá, me envies à cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu, chegando ali, reedifique essa cidade. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas, a cidade está vivendo o seu processo de assolação, mas imaginemos como está o coração daquelas pessoas. Há mais de 90 anos que isso aqui aconteceu, que os muros haviam sido destruídos e aquele processo todo, muitos já estavam acostumando com aquilo. Aí a Escritura nos diz que Neemias, ele quer ir ali para reedificar, mas o rei, diz a história no verso 6, que o rei, estando a rainha sentado junto dele, disse para Neemias assim: Neemias, quanto tempo vai durar a tua ausência? Quando você vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. E disse ao rei ainda: se ao rei parece bem, me dê cartas para os governadores da além do Eufrates, para que eles me permitam atravessar e entrar na localidade de Judá. Como também me dê cartas para entregar a Asaf, que é aquele guarda das matas do rei, para que ele me dê madeira, para que seja utilizada como vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu vai servir de alojamento. E o texto diz assim: o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E ele então ali partiu junto com aquele ambiente que o Senhor proporcionou para ele,
Diz o versículo 9 e 10 que ele chegou até os governadores além do Eufrates, entregando as cartas do rei, e o rei tinha enviado com ele oficiais do exército, cavaleiros. Mas o verso 10 nos ensina também algo que nós vamos aqui compartilhar, que dito isto, ficaram sabendo Sambalate o Horonita e Tobias o Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Querido irmão, minha irmã, que a palavra de Deus então nos instrua. Eu acredito que a leitura do texto por si só já é autoexplicativo para mim, para os irmãos que estão aqui comigo servindo, e um grande desafio nasce quando eu leio estes primeiros 10 versos a nível de um tema, e o tema que nasce no meu coração é: igreja amada, confie. Igreja amada, creia, nós estamos nas mãos de Deus. Por que digo igreja amada? Porque sei que a igreja de Cristo, ela é muito amada por Ele. Porque confio que como igreja de Cristo nós somos moldados por Ele. E pegando e lendo essa história, eu vejo Neemias um tipo da comunidade, da igreja. Como, pastor? Nos explique. Primeiramente, Neemias é um homem que, segundo até mesmo um pastor contemporâneo chamado John Maxwell diz, ele enxerga além, ele enxerga mais longe, ele enxerga mais do que os outros. E veja, a igreja de Cristo, ela está atravessando todo esse processo que nós denominamos vale, tempestade, tribulação, mas ela tem o Espírito Santo a guiando, cuidando, consolando. De alguma forma, esta igreja de Cristo, ela precisa ter uma visão diferente. Ela passa pelos mesmos processos que o contexto da impiedade, mas ela precisa enxergar além, enxergar adiante, saber quem ela é. Mas o grande desafio, quando eu olho então para o meu coração, e aí eu faço uma pergunta para você: e quando falta essa confiança? Sou igreja, sou salvo, sou de Cristo, mas de repente falta essa confiança no meu coração. Nós somos gente, somos humanos, volta e meia somos muito mais influenciados por aquilo que vemos, ouvimos, pelos nossos relacionamentos, e de repente nós nos vemos na igualdade com o contexto da impiedade. Que curioso! E quando falta essa confiança, que lição então este texto me dá? Primeira lição que eu tiro para o meu coração e para o teu, está no versículo 1 que lemos: não esconda os seus sentimentos. Veja que lindo, diz a Bíblia Sagrada que Neemias chegou diante do rei Artaxerxes com o cálice de vinho nas mãos. Como copeiro, ele precisava comer primeiro, beber primeiro, porque ele, como um homem de confiança, ele bebia e comia para que o rei então pudesse alimentar. Haja vista, muitos reis morriam por envenenamento, e o rei Artaxerxes tinha a sua vida nas mãos desse copeiro. Neemias bebia, Neemias comia, e a Bíblia nos mostra que uma vez que ele assim viesse a fazer, o rei Artaxerxes comia e bebia. E de repente nos mostra o texto que Neemias, ele registra que ele nunca antes estivera triste diante dele. Nós estamos então diante de um homem que está confessando que ele é um homem alegre, que ele é um homem próspero, que ele é um homem que está dentro de um contexto de uma festa, que ele é um homem que usufrui de conquistas, humanamente falando, muito peculiares para aquele tempo. Ele vive no palácio do príncipe, ele vive no contexto de um reinado persa. Ele então tem servos que o obedecem, mas a Escritura diz que chegou um dia que a tristeza do coração o abateu, e ele diz: eu nunca estive triste diante
deste meu rei, diante do homem que eu sirvo. Eu aprendo então que eu não posso, irmãos amados, ser igreja, ser comunidade, ser uma família da fé, fazer parte do grupo dos salvos e dos eleitos, escondendo aquilo que eu sinto. E isso é um grande desafio, porque Neemias estava vivendo uma tristeza não comum. A tristeza dele é uma tristeza incomum, porque você e eu temos tristezas que são realmente comuns à vida. O Cristo disse em João 16 para mim e para você: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Cristo nos ensina, através do episódio da tempestade, que vamos atravessar para outra margem. Ele não falou para os discípulos que durante o processo naquele barco a tempestade viria, o mar ia ficar revolto, porque talvez alguns dos discípulos iriam dizer: não vamos arredar daqui, o tempo não está bom para a gente fazer isso, pela madrugada, 4 da manhã, o mar vai ficar revolto. Não, diz a Bíblia que o Senhor falou: passemos para outra margem. A tempestade veio, o mar ficou revolto, mas em todo o tempo o que me destaca ali é a presença de Cristo com eles. E meu irmão, minha irmã, eu quero lhe dizer, nesse domingo, nesse início de semana, creia, Cristo está conosco, Cristo está comigo, está com você, desde que nós possamos entender isso e não permitir que isso saia da nossa mentalidade. Neemias, ele está nos ensinando a não esconder sentimentos. Mas aí eu vejo também que aqui está dito que nunca ele esteve triste diante do rei Artaxerxes. Mas o que faz com que hoje nós, como igreja, fiquemos entristecidos? Eu destaco algumas coisas. Primeiro, o fardo das más notícias. E diante dos fardos das más notícias, eu digo para alguns que me veem: talvez você precisa deixar um pouco de dar tanta vazão àquilo que as mídias sociais dizem, aquilo que a televisão traz de informação para você, porque em alguns casos isso tem feito muito mal. Talvez existem pessoas que precisam então melhor disciplinar o seu tempo. Por que não, ao amanhecer, ler a palavra de Deus, escolher na Escritura Sagrada textos que falam de confiança, soberania de Deus, perseverança, esperança, alegria? E eu tenho certeza, meu amado irmão e minha irmã, que isso fará uma grande diferença na forma que você vai enxergar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não esconda os seus sentimentos. Este ano eu tive a oportunidade de falar com um irmão e uma irmã que saúde emocional é você sorrir quando precisa sorrir, chorar quando precisa chorar. Algumas vezes eu e você vamos chorar, sim. Chorar faz parte da vida. Jesus chorou quando viu a morte, o pecado, ceifando de alguma forma a vida de um amigo. Isso está em João capítulo 11, Lázaro. Jesus se encheu de íntima compaixão, está registrado por João no capítulo 11. Mas também eu e você, quantas coisas têm nos feito às vezes também chorar. Percas de amigos, pessoas próximas, a morte, o pecado. E eu não tenho dúvidas que o fardo das más notícias, o fardo das incertezas do amanhã, o fardo da dor dos que são nossos irmãos, mas que estão sofrendo, porque é isso que Neemias está aqui vivendo. Ele está triste. Mas aí eu te respondo diante de uma pergunta que lhe faço: por que Neemias está triste? Diz a Escritura que ele está triste quando ele diz no versículo de número 3: como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais, ela está assolada, ela está sendo consumida pelo fogo. Imagine um fogo em altas labaredas, consumindo pouco a pouco aquilo que ele
e a sua parentela viu ser construído pelos antepassados. E ele relata isso para o rei Artaxerxes a 1.500 quilômetros de distância. Não tem e-mail, não tem telefonema, não tem fax, não tem carta, não tem correio. Mas ele recebeu no capítulo 1 a informação vinda do irmão chamado Anani, como também uns de Judá que trouxeram esse relatório para ele. A partir dali a vida dele mudou. Nós aprendemos que esse capítulo 1, é um capítulo cheio de sentimentos. Por isso, meu irmão, se você está vivendo um tempo de choro, lute contra isso com sabedoria. Se você está vivendo um período também de excesso de bênção, trabalhe isso a teu favor com sabedoria e equilíbrio, porque o Evangelho nos ensina que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo que as portas estarão escancaradas, mas também vai existir tempo onde as portas vão se fechar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Agora, só não há, meu irmão, tempo na concepção de Salomão em Eclesiastes 3 para pregar o Evangelho, porque Paulo diz a Timóteo: prega o Evangelho, prega, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Então, o tempo para pregar o Evangelho para nós, seja no choro, na alegria, seja com sentimentos aflorados positivamente ou aflorados negativamente, até mesmo com as nossas ansiedades, ele não pode ser desperdiçado. Use esse tempo para proclamar o Cristo que você um dia disse ser o seu Salvador e o seu Senhor. Mas o texto nos diz mais. Igreja amada, confie, estamos nas mãos de Deus. Primeira coisa, não esconda os seus sentimentos. A segunda coisa, que talvez muitos nesse tempo não estão se atentando: permanecer leal, mesmo diante da deslealdade, permanecer fiel, mesmo diante de um mundo infiel. Parafraseando o que eu acabo de dizer, seria o quê? É permanecer fiel mesmo quando ao meu redor eu não tenho grande grupo sendo fiel. É permanecer sendo leal mesmo quando a lealdade não está sendo aplaudida. Haja vista, nas grandes instâncias da nossa política, quanta deslealdade. Quantos que me veem estão sofrendo com a deslealdade? Quantos que me veem talvez estão sendo agora confrontados porque estão tendo atitudes desleais? Mas aonde que o texto diz isso? O texto diz no versículo 3 que quando o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, por que o teu coração, por que você está triste se você não está enfermo? Tem de ser tristeza do coração. E ele teve muito medo. E no verso 3 ele diz assim: viva o rei para sempre, viva o rei eternamente. O que isso significava? Neemias estava dizendo, diante do medo que no versículo anterior ele diz que tem, na cabeça de Neemias o rei estava interpretando alguma deslealdade. Na cabeça de Neemias o rei estava interpretando alguma infidelidade dele como copeiro. E quando ele diz assim: que o teu reinado seja eterno, que o seu reinado seja de alguma forma sempre próspero, viva eternamente, é o que ele está dizendo. E quando eu vejo isso, viva o rei para sempre, eu vejo que então Neemias relata para o rei que não era algo com o rei. Ele diz: como não me estaria triste? Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, ela está assolada e as portas estão sendo aos poucos consumida. Curiosamente, a vida do rei, como eu disse, ela estava sempre nas mãos de Neemias. Curiosamente, quando Neemias nos ensina, nesta fala dele, ele me mostra
que eu também tenho que tomar cuidado com o meu coração enganoso diante de tanta deslealdade e infidelidade, porque isso surge não é no momento da bonança, surge muitas vezes em momentos de crises agudas, infidelidades, deslealdades no momento de desafio. Às vezes nós somos desleais, e na nossa deslealdade, o Cristo bendito, que provê para você e para mim uma família, um alimento, uma despensa, provisão, este Cristo que cuida nos mínimos detalhes do nosso viver, de repente Ele começa a ver na minha vida e na sua vida algumas murmurações, algumas reclamações em demasia, com relação ao tempo, com relação à utilização de algumas coisas que são necessárias, e isso vai se tornando um vício, e a gente começa a ser muito desleal na nossa prática de vida. Às vezes somos desleais na forma de testemunhar do Cristo que nos salvou, e o mundo sabe que às vezes a nossa vida não está sendo condizente com o Evangelho. Um homem da África certa vez disse, sendo evangelizado, que ele aceitava o evangelho pregado, mas ele não aceitava a vida dos evangélicos que anunciavam. Por que disso? Porque o evangelho, irmãos, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas nem sempre o evangelho é pregoado pelo evangélico moderno. Às vezes o evangélico moderno, ele está proclamando não o evangelho, mas ele está proclamando às vezes algumas situações que se compactuam com a infidelidade e com a deslealdade do tempo que a gente tem vivido. Igreja amada, confie, você está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus permaneça leal, mesmo diante da deslealdade e da infidelidade. A gente vê um terceiro ponto ainda nesse texto. Diz o verso de número 3, que ele então responde para o rei: viva o rei para sempre. Mas ao mesmo tempo, a gente aprende aqui um ponto que vai nos mostrando que ele relata para o rei Artaxerxes o que estava acontecendo. Coisa boa é ser sincero. O que ele falou? Ele começou a relatar então o porquê da tristeza. O rei, por ter uma amizade com ele, por reconhecer que aquele homem é fiel, não é desleal, fez a pergunta básica para ele assim: o que você me pede agora? Ah, meus irmãos, Neemias me ensina, quando ele ouviu do rei: o que você me pedes agora? Ele diz ao rei, antes de dizer ao rei no versículo 5, ele orou: orei ao Deus dos céus e disse: nunca inverta essa ordem, primeiro orar, depois falar. Quantas vezes eu e você erramos, porque falamos e depois oramos, agimos e depois oramos. E a Escritura está nos mostrando um momento na vida de Neemias que ele ora ao Deus dos céus, e aí sim ele diz ao rei que se é da vontade do rei, se ele como servo encontra misericórdia, ele pede agora ao rei: me envia a Judá, me envia a cidade dos sepulcros dos meus pais. Eu tenho um ministério da reedificação. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado para reedificar. E aqui então eu já caminho para a conclusão, mostrando então que lá no versículo 10, os inimigos dessa empreitada dada a Neemias se levantaram, e a Escritura diz que um chamava-se Sanbalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. A terceira coisa que eu te digo é que eu e você precisamos, como igreja amada, que confia, que está nas mãos do Eterno, é que a gente precisa resistir às investidas
dos nossos inimigos espirituais, resistir às investidas dos inimigos da nossa espiritualidade. De maneira que quando eu leio este texto escrito por Neemias no verso 10, eu vejo que Neemias me ensina algumas coisas interessantes. Primeira delas, Neemias deu nome aos inimigos, eles têm nome. Neemias está me mostrando que eles têm influência. Neemias está me mostrando que eles têm motivações carnais. Eles não querem o bem dos filhos de Israel, eles não querem o bem daquela nação que está destruída. Quantas vezes nós não estamos resistindo às investidas dos nossos inimigos espirituais? Porque os nossos inimigos, meu querido irmão, não estão na política. Talvez eu estou te decepcionando te dizendo isso, que o seu inimigo não é a ideologia X ou Y, que o seu inimigo e o meu inimigo e os nossos inimigos não estão sendo erguidos visivelmente e não se discernem visivelmente, humanamente falando. Eu não tenho dúvidas que a grande luta que a igreja tem travado nesses dias, e como sempre foi na sua história, é uma luta travada no âmbito espiritual. E nós só vamos vencer como, pastor? Querido, nós já somos vencedores, mas como então nós vamos encarnar essa vitória? Nós só podemos encarnar essa vitória pelos méritos de Jesus. Porque pelos méritos de Jesus Cristo, eu e você vamos começar então a entender que as nossas batalhas, elas são o quê? Espirituais. Se vencem espiritualmente, se vencem com uma vida consagrada, oração, leitura da palavra de Deus, boas conversas, na linguagem de Paulo, conversa sadia acerca do reino dos céus que influencia o reino dos homens. Porque o mesmo Paulo disse à igreja de Corinto que as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu aprendo que a igreja amada, que esta igreja que é chamada a confiar e que está nas mãos de Deus, ela não pode esconder seus sentimentos, ela precisa permanecer leal e fiel, mas também ela precisa resistir às investidas dos inimigos da sua espiritualidade. Se você tem um amigo, uma amiga, você adolescente, você jovem, você casal, se você tem um relacionamento profundo com alguém, que você entende que isso atrapalha a sua vida com Deus, em nome de Jesus Cristo eu lhe digo nesta noite, que você então repense esse relacionamento, porque não compensa ter profundos relacionamentos que de alguma forma te atrapalhem na sua comunhão com o Senhor. Como nós somos suscetíveis naquilo que ouvimos, naquilo que vemos. Olho na minha própria vida, me lembro na juventude, quantas vezes fui influenciado por A, por B, por C, e demorei alguns processos para entender que eu não podia brincar com aquilo, eu tinha que cortar. É difícil? Muito, mas às vezes é muito também necessário, de maneira que isso é resistir, como disse Paulo, resistir às influências diabólicas que potencializam a minha carne. Às vezes nós andamos com quem muito abre os lábios, com aquele que tem o hábito da maledicência, e daqui a pouco nós estamos assim, maledicentes, daqui a pouco estamos trilhando aquele mesmo caminho. Ao invés de sermos agentes de influência, nós estamos sendo influenciados. Isso não é bom, meu irmão, isso é muito perigoso. E para nós terminarmos, quando leio esse texto do verso 1 a 10, eu vejo algo muito curioso, que a igreja, povo de Deus, igreja amada, chamada a confiar, que está nas mãos de Deus, não pode esquecer, ela precisa de segurança. Diz o texto no versículo 11,
que nesse tempo eu era copeiro do rei. No verso 4, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Disse também no versículo de número 8, na parte final, quando ele está com aquelas cartas nas mãos, e ele começa a atravessar a região do Eufrates, ele chega diante de Asaf, ele quer com detalhes construir um lugar de segurança para ele se alojar. Ele define que tudo aquilo que aconteceu positivamente não é por causa da fidelidade humana dele, não é porque ele era um bom funcionário, porque ele era um copeiro de excelência, não. Isso, claro, tinha uma influência, mas ele entende confessando que o rei me deu, verso 8, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Eu termino dizendo para você então, que o Senhor está nos chamando então a não esconder nossos sentimentos, primeiro, a sermos leais e fiéis, terceiro, resistindo às investidas dos inimigos da nossa espiritualidade, e quarto, esteja bem seguro das suas atitudes diante de Deus e também da sua glória. Esteja seguro que tudo o que você está fazendo nesse tempo reflete a glória de Deus e é para a glória de Deus. Esteja seguro que as suas atitudes estão sendo pautadas, visualizadas 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano. Meu irmão, esteja seguro que Deus está presente e Ele sabe aquilo que reflete a glória dEle. Isso Neemias me ensina de maneira muito interessante, quando eu vejo ele sendo um homem que ora, um homem que pede e que aceita o pedido e que entende que até os reis humanos estão submetidos a uma soberania do Deus bendito, do Deus Criador, do Deus soberano, porque ele ora. Mas talvez você já tenha anos de igreja, talvez você é um cristão há alguns anos, e quando é perguntado, fulano, o que é orar? Você talvez não sabe o que é orar. E eu cito algo que muitas vezes vem ao meu coração como ensinamento, que eu acredito ministrado pela palavra de Deus, que é o seguinte: orar é pedir aquilo que nós não podemos, mas também orar é preparar antes de começar, é saber que antes do rei dizer a ele, vai, vou te dar cartas, é você se preparar antes. Orar é você tributar a Deus em Cristo que você é grato. Orar é saber que você vai sim falar, mas a oração, ela tem também a dinâmica de uma via de mão dupla. O homem, a mulher fala, mas o homem e a mulher também ouve. E eu e você precisamos não só de um bom falar influenciado pelo nosso coração, cheio da palavra de Deus, nós precisamos também de um bom ouvido. Aí sim, o nosso viver passa de alguma forma a tributar a Deus em Cristo a gratidão que Neemias podia tributar, porque ele tinha 3 coisas naquele momento: proteção, direção e provisão. Repito, Neemias podia tributar esta frase do verso 8: o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo, porque ele sabia que ele agora podia caminhar. E ele tinha agora ainda enviado pelo rei oficiais do exército, cavaleiros. Ele estava protegido. Curiosamente, irmãos, ele está me ensinando que aquele rei humanamente influenciado pelo Deus dos céus concedeu a ele proteção, direção e provisão. E aí eu quero orar contigo, porque uma das coisas que esta igreja amada por Deus, que está nas mãos de Deus, precisa entender, é que nós somos protegidos.
que nós somos homens e mulheres direcionados pelo Espírito Santo, pela Escritura Sagrada, e também nós sempre somos cuidados com uma provisão que vem do alto. E eu convido você, aonde você estiver, talvez exista alguém que está me vendo, que essas realidades que foram aqui compartilhadas não têm sido o seu viver. Você confessa e entende que não tem sido isso real na sua vida. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, que colocou essa reflexão no coração do servo dele, ele vai se encarregar de lhe ajudar, de capacitar a entender essas verdades aqui tão claras e benditas para o nosso coração. Talvez você sofre porque hoje você se sente desprotegido, e este servo está lembrando ao seu coração: minha irmã, meu irmão, você e sua família são famílias protegidas pelo sangue do Cordeiro. Talvez você se sente protegido, mas talvez você não se sente direcionado. Eu te lembro a palavra de Deus em Romanos, que todos aqueles que são comprados pelo Espírito Santo são guiados pelo mesmo Espírito. Lembre-se que você então pode ser guiada pelo Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo nos guia para lugares que a gente não quer ir, mas nas mãos dele é o melhor lugar para estar. O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Cristo venceu como, pastor? Com a palavra, com a palavra, com a palavra, com isto disse, isto está escrito, está escrito. Como que você vai vencer sendo guiado pelo Espírito Santo nesse tempo pandêmico? É com a palavra, é com a Escritura, é com o está escrito, não é com aquilo que a mente do homem diz, que a ciência coloca em primeiro lugar, não, é com aquilo que está escrito. É isso que vai gerar paz em você. Mas talvez exista alguém que se sente guiado, sabe que é protegido, mas tem medo da falta. Será que vai ter provisão? Você comerciante, irmão em Cristo, você que vê comércio se fechando na região, comércio se fechando no estado, situações aonde não se falam os órgãos governamentais a mesma voz. O governo federal fala uma coisa, estadual outra, municipal outra, e de repente esse conflito, parecendo aquilo que Jesus nos disse: qual é o teu nome? E aí ele ouviu: legião é o teu nome, é meu nome, porque somos muitos. E aí você fica confuso, ansiedade bate, pensando no futuro, e aí você pensa: e a provisão? Eu quero te dizer que Neemias experimentou proteção, direção e provisão, porque ele se viu um homem seguro das suas atitudes diante de Deus e diante da glória de Deus. Lembre-se disso. Essas três realidades estarão verdades na sua vida sempre que você trabalhar a segurança no meio de tanta insegurança no seu coração, minha irmã.